Segundo dados atualizados da Organização das Nações Unidas, o número de imigrantes internacionais atingiu 304 milhões em 2024, representando cerca de 3,8% da população mundial. Todos os anos cresce o número de histórias silenciadas, vidas que precisam se reinventar à força por necessidades urgentes. Para muitos que buscam um novo começo, a chegada em um novo país anuncia uma batalha silenciosa contra um inimigo invisível, o preconceito. Como um vírus que não pode ser visto, ele corrói a adaptação, fere a alma e isola essas pessoas. Estudos revelam um sofrimento mental profundo, relacionado a estrangeiros que, por motivos diversos, precisam deixar a sua terra. E além da saudade angustiante e a árdua adaptação, passam por situações de hostilidade e discriminação. Este documentário traz uma perspectiva das camadas da imigração. Mergulha no abismo do preconceito, tendo como objetivo resgatar a humanidade em meio à adversidade. O que acontece quando a busca por um novo começo confronta a intolerância? Meu nome é Karen Padilha, aliás, Karen Padilha, só que aqui vocês pronunciam Padilha. E eu tenho 36 anos. Eu venho da Venezuela, eu morava em Petare, que seria mais ou menos a segunda favela maior do mundo. Então venho de uma família bem humilde. Meus pais, a minha mãe é diarista, meu pai é marceneiro. E assim, mesmo dentro da favela, mesmo entre todo o ambiente que a gente já conhece e suponha, eles sempre tentaram o melhor para nós, sempre procuraram o melhor. Eles sempre pensaram que a gente tem que sair, sempre tem que procurar um jeito de sair daqui, de alguma forma. Então isso foi tipo uma semente que eles semearam em mim. Nem todo mundo migra por vontade própria. Em muitos casos, a migração representa uma das poucas opções, e muitas vezes a única, diante de ameaças reais à vida do sujeito ou de seus familiares. Trata-se de uma saída forçada, geralmente sem perspectiva de retorno ao lugar de origem. Esse tipo de deslocamento, conhecido como migração involuntária, traz impactos profundos. Romper com a cultura, os vínculos e a rotina conhecida podem desencadear sentimentos de perda, insegurança e sofrimento psíquico. Para quem migra nessas condições, recomeçar em um novo país não é apenas um desafio, é uma tentativa de sobreviver. 2010, mais ou menos, começou a chegar aquela ideia de sair da Venezuela. A situação já estava começando a ficar cada vez mais complicada na Venezuela. Eu estava começando a sentir que tudo estava começando a ficar muito apertado para mim, tipo a criança que está crescendo e a calça não está dando mais, o sapato está ficando apertado. Eu estava começando a sentir mais ou menos isso. Fiz várias tentativas, aí não consegui. Em 2015, meu esposo e eu, que na época estávamos namorando, compramos uma casa, fomos morar juntos. E aí eu falei para ele, olha, por enquanto eu não quero sair. Já eu vou ficar aqui tranquila. Eu estou terminando a faculdade também. Então acho que não é a hora certa da gente sair. Deixa primeiro terminar a faculdade e aí a gente faz a tentativa de sair. Fazemos tudo certinho para sair da Venezuela. Em 2016, final do ano, eu engravidei. E aí tudo mudou. Foi uma mudança muito grande. Antes de conhecer meu esposo, eu fui noiva de outro cara e com ele eu perdi 2 filhos. Eu tive dois abortos. Então, com meu esposo já era a terceira gravidez. Então eu estava com muito medo. Aí a primeira coisa que eu falei para ele, olha, eu quero sair. Eu não quero ficar aqui porque eu não sei se acontece alguma coisa parecida do que eu já vivi. E aí eu não tenho como receber ajuda ou como dar uma ajuda para um neném uma vez que ele nasça. Eu conversei com um irmão de criança. Ele já tinha morado aqui no Brasil, tinha voltado para a Venezuela. E aquele dia que eu falei, ele estava chegando aqui no Brasil de novo. Aí ele me falou, Karen, eu estou chegando em Maringá. Deixa chegar essa semana, eu converso com meu pai, porque ele estava chegando, era para morar na casa do pai dele. Deixa eu conversar com meu pai e aí a gente prepara tudo para receber teu marido. Depois do neném nascer, que a gente aí na época nem sabia se era menina ou menino, você vem, porque você está grávida e tal, mas tem que cuidar da gravidez. Mas primeiro vem ele e prepara tudo aqui. E a gente aceitou, meu esposo e eu aceitamos. Só que assim,
o medo voltou mais forte. Muitas coisas começaram a acontecer na Venezuela, estava muito difícil tirar passaporte. Meu esposo já tinha, eu já tinha, mas o neném, estando na barriga, não tem como tirar o passaporte. Aí comecei a pensar isso. Na época, meu esposo trabalhava também numa farmácia. E então, toda aquela parte médica que na Venezuela estava tão difícil, ele tinha acesso, porque ele estava na farmácia. E a casa que a gente comprou ficava bem longe. Eu comecei a pensar tudo isso uma noite, assim, poxa, se eu precisar de alguma coisa e ele está lá no Brasil, como eu faço? Porque ele vai sair daquela rede de apoio. Quando o neném nascer, como é que eu vou tirar passaporte? Na época estava demorando até 1 ano para tirar passaporte. Eu não vou ficar aqui 1 ano sem ele, mais de 1 ano sem ele. E ele acordou o dia seguinte, eu falei, olha, tal dia a gente tem consulta com o médico. Vamos falar com ele e se o médico autoriza, eu vou contigo. Se não, você vai ficar comigo. Ou vamos juntos ou ficamos juntos. Aí o médico autorizou. Ele falou, olha, você pode ir, já está terminando aquele primeiro trimestre, que foi o mais difícil, e foi a época em que você teve os 2 abortos. Você está finalizando, quase perfeito, porém, você vai ter que viajar entre o 5º e o 6º mês. Não conseguir nesse período, então vai ter que ficar e sair só depois do neném nascer. Então a gente acelerou tudo e saímos. Eu completei o 6º mês no barco, vindo de Manaus para cá. Foi um pouco difícil, um pouco entre aspas, assim. Eu tento ver o lado positivo das coisas. Eu tento não engajar nas coisas negativas. Era para a gente chegar em Maringá, que é onde ainda está meu irmão, esperando. Porque essa conversa com o médico foi em fevereiro. E a gente, meu 5º mês era maio, entre abril e maio. Então, a gente não tinha muito tempo para preparar muitas coisas. Não tivemos muito tempo para poupar, para juntar o dinheiro para vir. Então, nosso dinheiro chegou até Manaus. Em Manaus a gente ficou sem grana. Em Manaus a gente comprou apenas uma passagem de barco. Meu esposo viajou escondido no barco, porque não dava para comprar os 2. Chegamos aqui em Porto Velho apenas com R$70. E assim, o primeiro dia que a gente chegou, saímos procurando emprego, seja para ele, seja para mim. E a ideia era continuar a viagem até Maringá. Saímos procurando, não achamos nada, ficamos o dia todo andando. Já no finalzinho da tarde, mais ou menos umas 4 horas da tarde, a gente estava voltando para o barco. Por que para o barco? Porque no caminho, como já sabemos que estamos sem dinheiro, e sem conhecer ninguém aqui na cidade, a gente nem sabia remotamente que tinha uma cidade no mundo chamada Porto Velho. Falamos com o capitão, você teria como ajudar, orientar se tem algum local onde a gente possa dormir e tal. Aí ele falou, olha, você pode dormir aqui no barco, só que a gente vai chegar na quarta. Sábado, meio-dia, eu estou voltando para Manaus. Então, vocês vão poder ficar nesse período. Sábado, vocês vão ter que decidir ou sair do barco ou ficar no barco e voltar para Manaus. A gente falou, Manaus de jeito nenhum. Estamos voltando para o barco. E aí, bem na entrada de Mocambo, naquela época, tinha uma loja de insufilme. E meu esposo, a vida toda, ele mexeu com isso. Era com isso que ele ganhava vida na Venezuela antes da crise. E, em conversa com o mesmo capitão do barco, ele já tinha falado para mim que papel ahumado, que era o ofício do meu esposo, aqui é insufilme, instalador de insufilme, película. Aí eu vi, aí eu falei para ele. Naquela hora, meu esposo ele estava assim, abatido totalmente. Era um sentimento de frustração, de impotência, de incapacidade. Poxa, eu sou o homem, eu estou com ela grávida, eu sou quem tenho que ajudar ele e não estou conseguindo. Assim, a gente já passou por muita coisa. Essa é uma história que eu sempre que lembro, eu choro. Aí eu vi, eu falei para ele, olha, eu acho que por perto tem uma loja de insufilme. E ele virou assim na hora, aonde? E ele viu um menino com um rolo. Ele saiu correndo.
Aí ele não falava nada, ele só fazia sinais, que eu faço. Aí o menino cortou um pedaço de película, ele entendeu os sinais e deu para ele. Aí meu esposo, ele colou certinho. O menino perguntou se ele tinha ferramenta. Aí ele falou, sim, eu tenho ferramenta. Então pode voltar amanhã, você vai ficar contratado. Aí ele ficou feliz. Ele voltou assim, feito criança, quando você dá os brinquedos que ele sonhou a vida toda, assim, ele foi o melhor dia. É por isso que eu fico tão emocionada quando eu lembro dessa história. Porque foi um choque de emoções, sabe? Foi aquela frustração que ele sentiu, que eu estava sentindo também, mas eu ficava calada, porque eu já sabia que ele estava mal. Para eu falar para ele que eu também estava mal, sabe? Era tentar apagar o fogo com gasolina, não dava. E ver depois a felicidade dele, a emoção de ele ter conseguido um emprego. Aí o dia seguinte, o mesmo rapaz perguntou dele onde a gente estava morando, aí ele contou a história do barco e tal. Aí ele falou, olha, eu vou falar com meu pai, que ele tem uns apartamentos aqui para alugar. E aí ele alugou um apartamento bem de trás da loja. Então, um dia sábado, como a gente tinha combinado com o capitão, a gente saiu com a mala para entrar no apartamento. A falta de acessibilidade a serviços de suporte para imigrantes é marcado pela incerteza. Não existe um sistema claro de orientação, nem acesso facilitado a informações, moradia ou serviços básicos. Muitos enfrentam esse recomeço sozinhos, sem saber a quem recorrer. A ausência de políticas públicas voltadas para essa realidade torna o recomeço ainda mais difícil e a sobrevivência acaba dependendo da sorte e da solidariedade de desconhecidos. No início, a gente estava muito sozinho. A gente ficou mais ou menos 15 dias sozinho. Não conseguíamos falar com ninguém que não fosse da loja onde o Faustino estava trabalhando. Na pracinha do Mocambo tem maquininha para academia, exercício e tal. Aí o Faustino, na época, ele fazia. Ele malhava muito. Então, depois da loja fechar, ele sempre ia um pouquinho. Aí um dia ele volta para o apartamento e ele fala para mim, olha Karen, eu acho que vamos fazer uma missa aqui na praça. Uma missa? Sim, estão colocando um santo aí, umas coisas, eu acho que vamos fazer uma missa. Vamos? Vamos? Não sei, eu tô assim, meio que sentindo uma coisa, como que quero ir para mim. Bora, vamos. Eu gosto de ir para a missa. E a surpresa é porque ele não gosta. E na Venezuela eu convidava ele e ele sempre me mandava som. Eu sempre dava uma desculpa. E aí ele me convida para a missa. Eu achei muito louco, mas eu fui. Aí no final da missa, é uma missa comunitária, todo mundo começou a pegar uma banca e levar para uma casa. Ele pegou também uma banca e ele levou. E aí a dona da casa pegou ele. Por que você está entrando na minha casa? Ela viu que eu estava fazendo sinais para ele. Então ela foi se aproximar para mim. Ela viu que eu estava grávida. Aí eu falei que a gente estava morando aí no Mocambo, que somos venezuelanos, que estamos há pouco tempo aí e tal. Aí ela me perguntou na hora para o pré-natal, você está fazendo pré-natal? Eu falei, olha, na Venezuela eu estava fazendo. Aqui ainda não. Porque eu não sei aonde ir, eu não sei como é o negócio para eu continuar fazendo o meu pré-natal. Então, eu quero continuar, eu preciso continuar, só que não sei. Aí ela falou, olha, ele estava entrando aí na minha casa. Essa aí é a minha casa. Você pode vir amanhã com seu caderno, que eu vou te levar para o povo para você fazer. E aí para frente, a chave virou. Ela começou a fazer uma movimentação grande. No bairro, ela começou a passar mensagem para todo mundo, olha, a gente tem um casal de venezuelanos, a mulher está grávida, eles não têm nada, realmente a gente chegou com uma mala só. Dentro das malas eram as ferramentas do Faustino, a roupa do Faustino, a minha roupa e o pacote de fralda. Toda a nossa vida, 20 e pouco de anos, resumida numa mala. Então, ela começou a se movimentar para a gente tirar a documentação brasileira, fazer o pré-natal, começou a movimentar o pessoal de Mocambo, a gente começou a ganhar muita coisa. Eles ajudaram muito. Foi difícil? Sim, foi difícil. Porque nunca saiu
da zona de conforto, nunca vai entender isso. Mas você pode ter uma rede muito grande. Mas se dentro dessa rede não está alguma das pessoas do teu círculo amistoso, do teu círculo familiar, essa rede às vezes fica nula. Porque vão acontecendo coisas que você quer compartilhar com a sua irmã, com a melhor amiga, com a mãe, com o pai. Olha, eu preciso agora uma palavra do meu pai, porque meu pai ele sempre me ajuda, meu pai sempre me aconselha, meu pai sempre me dá a mão e ele me leva para frente. Mas agora meu pai não está. E agora o que eu faço? Eu tento lembrar todos os ensinamentos que ele me fez, que ele passou para mim. Mas eu não quero lembrar os ensinamentos, eu quero ouvir da boca dele. É difícil, é muito difícil. No primeiro aniversário aqui, foi isso. E eu cheguei em maio, meu aniversário é em agosto. Dia 12 de agosto nasceu a Anastácia, culpada de tudo isso. Dia 12 e meu aniversário é dia 26. Então, eu estava no pulpê, já tinha acabado de nascer. E foi o Chilo. Ele é aquela pessoa que ele olvida, ele esquece as datas. Todas as datas ele esquece. Então, ele esqueceu o meu aniversário. E a única pessoa que eu tinha era ele. Eu não podia cobrar da Anastácia. Aí ele chegou em casa e ele tinha a semana toda. Cara, seu aniversário é tal dia. Seu aniversário é tal dia. Para o menino da loja, ele lembrava. E aí ele esqueceu, o cara é outro homem, o homem esquece nada. E aí passou, a gente acordou, eu fiquei, foi mais um dia, ele foi trabalhar, voltou para almoçar, ele foi, fechou a loja, voltou para casa, nenhuma palavra, nada. Aí ele se arrumou para ir à praça ali malhar um pouco, e eu entrei no banheiro chorar. Deixei a Anastácia no berço e foi só chorar. Aí, de uma hora para outra, ele chega assim, pá, abre a porta, entra no banheiro. Feliz aniversário! E eu sentada no vaso chorando. Aí eu xinguei ele, briguei com ele. Não, mas eu esqueci. Tá? Mas como foi que você lembrou se você nunca lembra? Porque eu consegui um Wi-Fi. Aí eu me conectei no Wi-Fi e o Facebook. Se aquele aniversário tivesse sido na Venezuela e alguém tivesse me parabenizado, não tivesse sido tão dolorido. O impacto da imigração vai muito além das dificuldades materiais. Estar longe da sua rede de apoio e dos vínculos afetivos deixa marcas profundas. Em momentos como a maternidade, datas especiais ou crises emocionais, a ausência desse suporte de pessoas queridas se torna ainda mais dolorosa. Essa ausência de apoio mexe profundamente com o emocional e pode fazer a pessoa esconder partes de quem é para conseguir se adaptar ou se proteger. No entanto, mesmo diante das dificuldades, a identidade de um imigrante nunca desaparece completamente. Em alguns casos, ela pode seguir silenciosa, mas intacta, mesmo que a necessidade de adaptação a um novo ambiente faça com que ela fique mais reservada, como Karen reflete sobre sua própria experiência com a sua identidade. Em termos gerais, eu acho que ela está aí quietinha, tranquila. Ela não vai subir, nunca na vida. Aconteça ou acontecer, eu não vou parar de ser venezuelana, mesmo naturalizando como brasileira, não vou parar de ser venezuelana, porque é a minha identidade. Mas não por isso eu vou andar na rua de liquilique, por exemplo, com uma vestimenta típica de lá. Então, tipo assim, ela continua comigo, calma, meio que apagada às vezes, mas continua estando. E ela nunca vai se apagar totalmente. Ela fica só quietinha. O próximo relato revela uma realidade enfrentada por muitos imigrantes. O preconceito que desumaniza e dificulta o acesso a direitos básicos, como a saúde. Ao invés de acolhimento, encontram hostilidade, justamente quando mais precisam de apoio. Essa violência, muitas vezes naturalizada, fere não só o indivíduo, mas toda uma coletividade. Sim,
com a Anastácia. Eu teve uma situação, pronto atendimento. A Anastácia caiu, ele precisou sutura aqui no queixo e logo de entrada a enfermeira já começou a tratar. Porque vocês são venezuelanos, vocês vêm para o Brasil somente para pegar nosso serviço, para usar, porque vocês não prestam e tal. E aí chegou o doutor na mesma onda. Aí ele começou a falar. Eu só deixei quieto porque ele estava fazendo a sutura certinho. E era isso que eu precisava, a sutura. Só ele terminou a sutura, eu peguei a Anastácia no colo, eu estava saindo, e aí a enfermeira falou, você não vai deixar fazer curativo? Aí eu falei, olha, se você vai enfiar a língua onde eu quero que você enfie, eu fico. Se você vai continuar falando besteira, eu vou embora, eu faço o curativo. Aí, não estou falando nada, está falando sim. Eu vim aqui para pegar um atendimento médico. Já conseguiu? Já era. Eu faço. Não, mas se você vai, pode pegar uma infecção e tal. Vai fazer calada? Faça. Se vai continuar falando merda consigo no banheiro. Aí ela fez caladinho, não falou mais nada. Quando falamos sobre imigração, pensamos logo em fronteiras, documentos e mudança de local. Mas por trás de cada caminho percorrido, existem dores invisíveis. O medo, a saudade, a ansiedade, o luto. Sentimentos que vão se acumulando e deixando marcas. Nesses momentos, é possível ver os impactos na saúde mental. Ano passado a gente teve um processo eleitoral da Venezuela e todo mundo conhece a situação política da Venezuela. Então, o processo eleitoral presidencial era muito importante para nós. Aí aconteceu todo aquele processo, ganhou, o Edmundo González ganhou as eleições, mas o Maduro ele não aceitou. E começou uma onda de manifestações, de protestos na Venezuela, muito forte, muito forte. Quando saí em 2017, os protestos estavam sendo feitos, vamos dizer, nas zonas nobres da Caracas e da Venezuela inteira. Mas o ano passado foi em todo canto. E esse protesto estava sendo arremetido com força bruta da milícia e da polícia. Teve a Operação Tuntum, que era que chegava a polícia, batia na porta da casa, e quem abrisse ia preso na hora. Somente pelo fato de abrir a porta. Porque alguém falava, olha, fulano estava no protesto. E ela mora na casa tal, no apartamento tal. Aí chegava, quem abrisse a porta ia preso. Então, começou a ter muito essa movimentação. Teve protestos na parte de trás da casa dos meus sogros. Essa coisa assim que ele passava um vídeo para nós, ele embaixo da cama, fazendo vídeo, assustado para eles avisar o que estava acontecendo lá. A mesma coisa perto da casa do meu pai, a tia que mora aí ao lado do meu pai, e ela falava, Karen, a gente ouve policiais correndo nas escadas, para cima e para baixo. Como eu falei para vocês, eu morei numa favela, meu pai ainda mora lá. Então é morro, é só escada, é subida, é ladeira. E a polícia nunca entra para lá, nunca entra. E eles estavam entrando, procurando essas pessoas. Isso aí criou em mim uma crise de ansiedade forte. Quase caí em depressão. Chegou uma hora que eu falei, olha, eu não posso fazer nada. Eu não estou lá, eu não posso fazer nada de aqui. Mas eu posso me acalmar. Por quê? Aqui eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido, eu tenho um empreendimento, eu tenho clientes para atender, eu tenho uma vida para continuar. Então, eu não posso continuar assim. Eu não posso aí, parei de assistir notícia, de ver o Instagram, senão eu ia cair em depressão. Outro momento de ansiedade foi a época da pandemia, 2021 e 2022. Fora da pandemia, eu perdi muita família. E nem todo foi por causa da pandemia, por diferentes causas. Mas era assim, um atrás do outro. Eu apenas estava começando a entender que fulano tinha falecido quando já estava falecendo outro. Alguns com 20 dias de diferença, assim. E não era por causa da pandemia. Eu acho que apenas 2 foi por causa da pandemia. Outro foi por motivos diversos. E entre esses, meu irmão. Meu irmão tinha 3 anos doente na Venezuela, sem diagnóstico nenhum, porque não presta saúde de lá. E no final ele acabou morrendo.
o único menino da família. E 12 dias depois, meu pai quase falece também, com uma AVC que pegou, por causa da mesma situação do meu irmão. E aí eu fiquei mal. Ainda não consegui entender como que meu irmão faleceu, sem eu saber de que faleceu. Porque você pode falar, olha, meu avô faleceu de pele, faleceu de um infarto, faleceu de Covid. E outra coisa é que faleceu porque a vida acabou. E ninguém sabe dizer por quê. Então eu estava tentando lutar com isso quando eu sei que meu pai está na minha, que meu pai também está doente, que está no hospital e que ele pode falecer. E eu estava aqui, já estava com 5 anos sem ver meu pai. Então aí eu falei para meu esposo, olha, não sei como a gente vai fazer, mas eu preciso ir para a Venezuela. Eu acho que não cheguei na depressão também, consegui acalmar a ansiedade porque eu consegui ir para a Venezuela na época. E naquela época me ajudou muito também, porque eu estava fazendo acompanhamento psicológico. Então, isso também me ajudou a desabafar bastante, me ajudou a levar com um pouco mais de leveza toda essa situação. O preconceito ele não afeta a minha saúde mental, porque eu tenho muito clara formação de ser assim, onde eu vejo, e como falei para vocês, eu respeito a cultura, eu peço também ser respeitada. Eu acho que por isso não afeta. Talvez a única forma que ele tenha afetado é na questão do desenvolvimento da carreira profissional. Por causa do preconceito, eu falei, olha, eu não vou tentar mais. Eu formei, eu tenho para mim a glória de ter formado, que fora da formatura, eu tenho o privilégio de ser a primeira venezuelana em formar da UNIA, Universidade Federal de Rondônia. Então, isso para mim já é bastante, porque mesmo que formem outros só assim mesmo. Então, eu acho que isso para mim está sendo suficiente. Posso conseguir mais? Sim, posso conseguir mais. Mas aí eu não vou pôr em risco a minha saúde mental, nem física. Talvez afetou aí que eu travei, eu não vou continuar, não quero continuar, mas estou indo para outro campo. Ele não me leva a ficar nessa situação de alerta. Ele me leva a estar num estado de alerta, de busca de novas oportunidades. Foi o que aconteceu com a parte profissional. Olha, se eu não vou conseguir me desenvolver como eu quero na biblioteconomia, porque eu sou venezuelana, então eu vou procurar alguma outra coisa. Aí eu pensei. Aí eu falei, sabe que eu vou vir a MEI? Porque como MEI, eu tenho um poder, o poder de decidir quem vai ser meu cliente. Se meu cliente não se sente bem sendo atendida por uma venezuelana, olha, tem aí um abano de pessoa que pode ser cliente também, sem ela se importar com isso. E ela tem um abano de pessoas que podem atender, que não são venezuelanas. Então, como MEI, eu sinto que eu tenho esse poder. Para outros migrantes, eu acho que a mensagem pode ser mais ou menos isso que eu falei no final. A gente não pode ficar num estado de alerta de que vão falar mal de mim porque eu sou venezuelana, ele não quer ficar comigo porque eu sou venezuelana, porque eu sou estrangeira, seja do país que for. Mas que aproveitem isso para fazer a volta, para procurar outras oportunidades. Eu não vejo isso totalmente negativo, eu vejo isso mais do lado positivo. Ele me impulsa, foi o que aconteceu comigo no início. O medo, ele não me paralisou, que acontece geralmente. O medo me empurrou. Mesmo com medo, eu continuei, eu fui. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer, mas com certeza aquilo vai ser melhor do que ficar aqui. Eu procuro fazer esse jogo sempre. Se eu não posso fazer isso porque eu sou venezuelana, porque o pessoal não vai querer, não vai aceitar, não vai me deixar, então o que eu posso fazer? E aí vai, pensa, neurônio queima, que alguma hora vai chegar a ideia. Então, o migrante tem que fazer isso. Tem que fazer o migrante desde o momento que ele começa a ser migrante, ele tem que saber que tudo vai mudar.
Muitas vezes os migrantes me falam, olha, eu quero voltar para meu país. Eu falo, você não vai voltar para seu país, porque seu país não está mais. Você sai, e uma vez que você sai, você vira outra pessoa. Por isso, os brasileiros me perguntam, você moraria de novo na Venezuela? Eu falo, não. Você mora com seu pai? Não, eu sou casada há tantos anos e eu moro separado do meu pai. E você voltaria a morar com seus pais? Não, não faria. Então, é a mesma coisa. Depois que a gente conhece a independência, afastado do pai, a gente não mora de novo com o pai. Dá treta. Então, a gente sente essa mesma coisa. A trajetória de Karen é um reflexo das experiências de milhares de imigrantes que, ao chegarem ao novo país, enfrentam desafios profundos, tanto no âmbito pessoal quanto social. Cada história carrega suas marcas e transformações. Embora as dificuldades como a despedida da família, o acesso limitado aos serviços, os preconceitos sofridos e os processos de transformação da identidade sejam evidentes, elas também revelam a coragem e a força para se reinventar diante dos obstáculos. Nossa missão não é apenas acolher, mas também ajudar a criar espaços de reconstrução e fortalecimento emocional para essas pessoas que vivenciam momentos de vulnerabilidade.